2 Timóteo 4, versículo 1, vai dizer assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Meus irmãos, dando sequência à última aula, em que nós pudemos falar um pouco a respeito do ministério de Paulo, né? Falamos um pouco a respeito sobre a questão das suas prisões e sobre a palavra, né? A mensagem, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas é óbvio que ninguém nunca vai conseguir esgotar, até porque a palavra de Deus ela é viva e ela se renova. E todos os dias, quando nós lemos a palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma diferente. E isso tem muito a ver com as circunstâncias que nós vivemos. Há passagens bíblicas em que eu li e apenas passei numa leitura normal. E numa outra oportunidade, quando eu estava lendo de novo, me fez romper em lágrimas. Então Deus tem as formas dele de trabalhar e de agir. Eu sempre, quando eu olho para esse texto, quando eu levo em consideração o que eu falei na última aula, isso é uma epístola pastoral, Paulo falando abertamente a um jovem pastor que iria sucedê-lo, não tinha tempo para rodeios, né? Tinha que ser direto, falar as coisas que são importantes. Uma das coisas que me chama a atenção é sobre o que ele fala dos últimos dias, onde não suportariam a sã doutrina, ou seja, a doutrina santa, não seria mais suportada. Isso nos chama a atenção e serve para nós como um alerta. Por quê? A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de confronto. Se não houver um confronto, tem algo de errado com essa mensagem. Vocês veem que eu sempre falo isso, né? Eu gosto de citar esse exemplo. Cristo iniciou o seu ministério, você vai ver lá em Marcos, capítulo 1, quando diz que Cristo acabou de ser batizado e saiu pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra de arrependimento, ela significa dar meia volta. Ou seja, tudo aquilo que você está fazendo na sua vida não serve. Tem que refazer os conceitos, ou precisa adquirir novos conceitos. Porque aquela vida pregressa, o que fazia, as nossas vontades, as nossas concupiscências, nada disso mais serve. É tanto que o próprio apóstolo ele vai dizer que várias vezes, quando ele vai iniciar suas cartas, ele se denomina Paulo, servo de Cristo. A palavra servo na Bíblia é doulos, em grego, significa escravo.
Ora, o escravo, ele não tem vontade própria, ou seja, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que é a vontade do seu senhor. Isto para nós é um conflito permanente. Por quê? Porque o nosso eu, a nossa vontade, ela pende para os desejos humanos, carnais. E a vontade do nosso Senhor, ela pende para as coisas espirituais. Mesmo que essas coisas espirituais vão acabar sendo manifestas em coisas materiais, como, por exemplo, boas obras. Mas sempre é a vontade de Deus é que importa. E há esse conflito, o próprio apóstolo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço por causa da lei do pecado. Ou seja, há uma natureza em nós que é caída, herdada de Adão, que ela sempre vai tender para o erro, para o pecado. É esta inclinação. O Espírito de Deus vai fazer com que nós venhamos a nos inclinar para as coisas de Deus. E nós precisamos entender isso. Quando nós não entendemos isso, estamos correndo um sério risco. Imagine que você tem em sua casa 2 cães, 2 cachorros. Um você alimenta e o outro você deixa passar fome. Você não alimenta ou alimenta ele muito pouco. Qual desses vai ficar mais forte? Se eles vierem a brigar, quem vai vencer a disputa? O que está bem alimentado, nutrido, todos os dias sendo alimentado, sendo cuidado, ou o outro que está abandonado? Quem vocês acham que vai se sair melhor? O forte. Nós temos 2 naturezas, uma carnal e outra espiritual, que nós herdamos pelo Espírito. Se nós alimentarmos só a carne, no final das contas, seremos vencidos. Por isso que Paulo vai dizer que nós venhamos a nos ocupar com as coisas de cima. Louvor, louve. Coloque louvor o dia inteiro. Ouça. Ouça pregações. Participe dos cultos de oração. Consagrações. Ah, aqui não tem todo dia, mas perto da sua casa tem? Vá. Se ocupe disso. Porque você vai estar nutrindo a sua parte espiritual. E vai estar enfraquecendo a sua natureza carnal. A sua natureza ela pode até gritar, porém estará em sujeição. Não estou dizendo que isso é fácil. Mas é importante nós levarmos isso em consideração. Toda vez que nós abandonamos a oração, quando nós acordamos e não elevamos a nossa mente a Deus, que não oramos, começamos a viver a vida, tipo assim, deixa a vida me levar, sem considerar as coisas espirituais, é indício de que não estamos bem. Não estamos bem. Quando nós priorizamos outras coisas, não estou dizendo que não aconteça, acontece. Mas nós temos que ter sempre isso em mente. E entender e fazer essa leitura do que está acontecendo conosco. Do que está acontecendo à minha volta. Paulo está falando a Timóteo que haveriam dias que seriam dias terríveis. Dias em que não suportariam mais a doutrina santa. Quando nós falamos de santidade, irmãos, doutrina santa, o que quer dizer uma doutrina santa? É uma doutrina que não está pervertida
não está adulterada, é a doutrina de Deus. E quando você se submete a essa doutrina, a observa e a coloca em prática, ela vai fazer você trilhar pelo caminho da santidade. O caminho da santidade, a própria palavra santo ou santidade, ela tem o significado de separação. Está separado ou dedicado. Dedicado ou separado para Deus. Isso é o significado de santificação. A doutrina, ela proporciona isso para nós. Porque você vai lendo ela e ela vai te moldando, vai te ensinando. As coisas que fazíamos, que era de errado, que não agradava a Deus, nós passamos a entender e compreender essas coisas, começamos a deixar essas coisas de lado para poder agradar a Deus, para poder obedecer à doutrina. Esse é o propósito da doutrina santa. É fazer com que nos tornemos separados para Deus, dedicados para Deus, e quanto mais nos aprofundamos em observar isso, mais nos tornamos dedicados e separados para o Senhor. Isso tem um reflexo nas nossas vidas espirituais. Por quê? Porque quanto mais santos, mais nos aproximamos de Deus. Ó, Pedro vai escrever, vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vejam que nos exemplos do Antigo Testamento, quando o Senhor foi se manifestar à congregação de Israel, ali pelo evento do Êxodo 20, onde o Senhor falou os 10 mandamentos para o povo israelita, antes eles precisaram fazer o quê? Se santificar. Eles se santificaram por 3 dias, jejuando, se abstendo de coisas supérfluas, se dedicando à oração, se dedicando ao jejum, para que no final daquele período eles pudessem então ter condições de ouvir a voz de Deus. Isso não te parece um princípio? Precisa santificar, precisa consagrar, precisa obedecer, porque foi dada uma palavra, foi dada ali uma instrução. Se eles não obedecessem, não seguissem aquela instrução, eles não teriam condições de ouvir a voz de Deus. É o princípio que se aplica. Se nós não observarmos as instruções da doutrina, não atentarmos para ela, nós também não teremos condições de ouvir a voz de Deus. Na prática, quais são as implicações disso para hoje? Às vezes eu me pego questionando, isso é pessoal. Há pessoas que parecem que vivem o dia inteiro por conta de revelações. Deus está falando com ele, mas a vida daquela pessoa não condiz com uma pessoa que está seguindo a sã doutrina. Não é uma questão de julgamento, é só uma questão de análise. Julgamento que eu digo, julgamento com condenação. Nós devemos julgar tudo, não condenar, porque não cabe a nós o condenar. Mas, quando nós analisamos, olha, tudo isso é um princípio. Os homens que viram a Deus e que falaram com Deus tiveram suas vidas transformadas. Houve uma transformação. Vamos ver, o próprio Paulo, quando Cristo se manifestou a ele, a vida dele não foi mais a mesma. De um homem ímpio, sanguinário, perseguidor, ele tornou-se um apóstolo, sofredor pela causa do reino. No encontro com Deus,
alguém que viu a Deus, alguém que ouviu a voz de Deus. Eu não posso esperar menos de qualquer pessoa que seja, que diga que fala com Deus, que ouve a Deus. Eu não posso esperar menos dessa pessoa, que essa pessoa tenha uma vida de servo exemplar, dedicado, sofredor, paciente, que se afasta do pecado, que se afaste da aparência do mal, que siga os exemplos da palavra de Deus. Às vezes nós vemos por aí pessoas com a vida toda torta e são profetas, entre aspas, tá, irmãos? E todo dia tem profecia, todo dia tem revelação, mas a vida não muda. Compra e não paga, não dá satisfação aos credores. A vida dentro do lar é um inferno. É uma coisa na frente da igreja, é outra coisa na convivência com as pessoas que estão próximas do seu círculo pessoal. Isso não condiz com quem é um servo devotado a Deus e a sua palavra. Pois que não se deve haver uma simulação, uma coisa na frente da igreja e outra coisa na vida pessoal. Há inúmeros relatos de pregadores, obreiros, até pastores, que na igreja é uma coisa e dentro de casa é o Satanás. Até onde vale a pena tentar manter uma aparência dessa? Por quê? Por um lado, ele pode galgar, conseguir subir degraus, humanamente falando, dentro do sistema religioso, dentro da instituição religiosa, mas e para com Deus? Como é que vai estar? Porque Deus não aceita essas coisas. Deus odeia, detesta a falsidade. O próprio Cristo, ali em Mateus 7, ele vai falar sobre a questão do argueiro e do cisco. Por que você está preocupado com o cisco no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? Tem um ditado popular que diz que quando um dedo aponta, tem três, né? Voltado para nós. Uma coisa tão boba, mas aqui o que se aplica é o princípio. O princípio é: será que eu tenho condições de sentenciar a vida de quem quer que seja? A minha vida está em condições para isso? Porque normalmente nós julgamos a pessoa por algo que a pessoa fez e que nós não fazemos, mas fazemos outras coisas, que talvez outras pessoas irão nos julgar. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada um tem que tomar conta da sua vida com Deus. E lembrando sempre disso, o que nós temos de sobra é espaço para melhorar. Sempre. Espaço para melhorar. Nós vamos ver que Paulo vai falar de tempos em que a sã doutrina não seria suportada. Uma das coisas que nós vemos e constatamos é que o não suportar a sã doutrina gera facção. Veja que a consequência do não suportar a santidade da palavra e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo leva à divisão, leva à criação de facções. Por quê? Porque ele não suporta o ensinamento de determinado mestre ou mestres,
O que é que eles vão fazer? Eles vão então procurar alguém que tenha um ensinamento que agrade às suas necessidades. Na verdade, que venha agradar às suas concupiscências ou desejos carnais. E então vão juntar para si doutores, ou seja, vão eleger doutores, mestres, pregadores, pastores, que vão ensinar de acordo com os seus desejos. Resumindo em miúdos, eles vão ficar bem e vão se sentir à vontade em lugares aonde não se ensina a sã doutrina, mas que se pregue de acordo com a vontade deles. E por aí nós vamos vendo a criação e formação de muitas facções religiosas, muitas seitas, muitas heresias, muitas bolhas dentro de próprias instituições religiosas. Cria-se bolhas, divisões e separações por causa da doutrina. Ao longo da história da igreja, quando nós vamos analisar, quando estudamos com a ótica das seitas e das heresias, nós vamos ver que desde a época, desde sempre, né, sempre surgiram facções e divisões, desde quando era o judaísmo a religião predominante, muito antes de Cristo se manifestar em seu ministério. E os motivos que levam a haver essas facções e essas mudanças são os mais diversos. Desde o não suportar a santidade, desde o não querer se submeter a uma autoridade divina sobre a vida de um homem ou um homem escolhido, né, um sacerdote. E nós vimos isso ao longo da história. O que que isso causa? A primeira vez que nós vemos alguém insatisfeito com uma resolução divina, com uma instrução divina, foi lá no Jardim do Éden. Foi dado a eles apenas uma proibição. Uma apenas. Vocês têm o mundo inteiro para vocês. Vocês só não podem comer o fruto de uma árvore. Uma árvore. Essa aqui, ó. Não coma dele. Mas vejam que o sentimento que faz causar a divisão, a rebelião contra Deus, ele parte de um sentimento de autossuficiência. É quando a pessoa acha que ele tem condições por si. É quando a pessoa, a sua compreensão sobre a graça de Deus, ela se torna frágil. Essa compreensão da graça de Deus e da misericórdia sobre a vida dessa pessoa, ela se torna falha, fraca. Então a pessoa começa a entender que pelas suas próprias forças ele pode alcançar uma graça, vamos dizer assim, que não foi concedida por Deus a ele. Um aspecto da graça que não foi dado. Ou se Deus tinha planos para conceder, ainda não era momento. E as pessoas às vezes querem atropelar o tempo de Deus. E acabam saindo fora do propósito. Vocês querem ver? O mundo foi dado para Adão e Eva. Ok? Adão era burro? Não era burro. Talvez o homem mais sábio, com natureza humana, apenas humana, talvez o mais sábio que já habitou no mundo, mais até do que Salomão.
Porque Deus criou e disse, é bom. Colocou ali e falou assim, governe o mundo. É pouca coisa? Olha, todos os animais terrestres, aves, peixes, toda sorte de relva, tudo foi dado ao homem. Governe, reine sobre isso aí. Agora, apenas uma coisa ele não podia fazer, a única observação que ele tinha que observar é não comer daquele fruto específico. Vem Satanás, o tentador. Satanás não incorporou em Adão para poder dizer assim, eu fiquei possuído, por isso que eu pequei contra Deus. Não. Apenas o instigou a desobedecer a Deus. A desobedecer a única doutrina que Deus tinha dado para eles. Pense bem, era a única restrição. Enquanto eles observassem aquilo ali, todos os dias à tarde o Senhor vinha até o jardim e conversava com eles face a face. Falava com Adão, como eu estou falando com vocês. Todos os dias, por volta das 3 da tarde, o Senhor ia. Pense nesse privilégio. Enquanto ele obedecesse àquela doutrina, não coma dessa árvore. Por quê? Porque enquanto houvesse obediência à palavra, isso aqui é um princípio, tá, irmãos? Haveria comunhão com Deus. E tudo iria bem. Satanás, que não é bobo, que não é burro, muita gente acha que ele é burro, mas ele não é. Ele é o maior estrategista, um dos maiores estrategistas. Ele vem e faz o quê? Ele altera o sentido do que Deus falou para Adão. E vai aguçar no coração dele, vai fazer nascer no coração de Adão o desejo de autossuficiência. Querem ver só? A Bíblia vai dizer que eles não tinham pecado, então eles eram inocentes. Eles não tinham maldade no coração. Tanto que eles andavam nus, e para eles isso era normal, não tinha maldade alguma. Satanás vem e vai dizer assim, você pode comer dessa árvore. Estou parafraseando, tá, irmãos? Deus disse para você não comer, não é porque vocês vão morrer. É porque o dia que vocês comer, vocês serão igual a Deus. Conhecedores do bem e do mal. A questão aqui, Satanás usa para Adão e Eva do mesmo argumento que entende-se na teologia conservadora cristã, o mesmo argumento que ele mesmo usou para poder se revoltar contra Deus. Não é isso que se entende, que se interpreta? Subirei ao mais alto e serei semelhante ao Altíssimo? Não foi esse o pecado que se atribui a Satanás na sua rebelião contra Deus? Nem todos concordam com isso, mas, em geral, é atribuído a Satanás essa revolta, o querer ser semelhante a Deus. E agora nós vemos no Jardim do Éden a mesma coisa, ele usando do mesmo artifício. O dia que você comer, você será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem come, cai, e as consequências são desastrosas, terríveis para toda a raça humana. Das consequências, a principal, a mais pesada de todas, foi a perca da comunhão com Deus. A principal. A
comunhão com Deus ali foi terminada. Não havia mais comunhão. Houve uma separação. Sim, até física, foram expulsos do jardim. Entenderam? O que eu estou querendo dizer a vocês é que o não observar a palavra, o não observar a doutrina, vai acabar implicando nessas consequências, porque é um princípio. Hoje não tem uma árvore para você comer e desobedecer a Deus, mas tem a palavra para você desobedecer. O princípio é o mesmo, com consequências mais graves ou menos graves, eu concordo, mas o princípio é o mesmo. E nós vemos que desde sempre há no ser humano um sentimento de não querer obedecer a Deus. Agora a natureza está caída. Mesmo quando não estava caída, já desobedeceu. Imagine agora que todos estão caídos, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados. Então não pensem vocês que o desobedecer a palavra ou distorcer uma doutrina, porque é a mesma coisa no sentido de consequências, no final vai gerar a mesma consequência, porque tudo é desobediência e acaba se tornando uma rebelião contra Deus. Nós vamos ver alguns exemplos disso. Eu estava lendo Números 16, quando alguns israelitas se revoltaram contra Arão. Ora, Arão foi um sacerdote que foi escolhido por Deus para poder ministrar o ofício sagrado do culto daquela época. Foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus, dentro do culto judaico, dentro daquilo que Deus prescreveu para o povo israelita, para a nação israelita. E agora, há pessoas que não estão satisfeitas com a liderança de Arão, com a liderança de Moisés. E o que eles fazem? Começam a criar divisões. Começam a criar facções e começam a se levantar contra Arão, começam a se levantar contra Moisés e organizaram uma rebelião. Às vezes eu vejo hoje, nos nossos dias, tantas igrejas se dividindo por motivos pífios, na maioria das vezes. Mas é o ego humano. Muitas vezes, pessoas que estão almejando ser ou ter o que não é para ele. Talvez não naquele tempo, ou talvez em tempo algum. Há pessoas que não são chamadas para determinada obra. A Bíblia não vai dizer que o Senhor deu uns para doutores, outro para pastor, outro para mestre, outro para evangelista. O Senhor chama e levanta cada um de acordo com a sua vontade, mas há pessoas que almejam aquilo que não é para ele. E então nós temos essa quantidade imensa de instituições religiosas que nós vemos hoje. E quando vamos consultar a origem das instituições, nós vamos ver que elas vêm vindo de divisões. Divisões, 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 divisões.
até voltar aos tempos bíblicos da igreja primitiva, porque na igreja primitiva também houveram cismas e divisões. O próprio Paulo vai falar para Timóteo do ensino de dois homens que se alastraram como um câncer. 2,17 de 2 Timóteo. Himeneu e Fileto, que estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido e havia conseguido levar um grupo de pessoas com eles. E vai dizer que eles perverteram a consciência desses irmãos. Então nós vamos ver que desde sempre vão haver pessoas que vão trazer algum tipo de ensinamento ou algum tipo de motivação para poder causar divisões, separações. Nesse caso de Êxodo, a parte do povo se levanta contra Moisés e contra Arão. E eles não entenderam que tanto Arão quanto Moisés estavam na obediência da palavra. Ou seja, o que eles faziam, as orientações que eles passavam para o povo, era o que eles recebiam de Deus. Então, quando esses homens se levantaram, não estavam se levantando apenas contra homens, estavam se levantando contra a palavra do Senhor. E aqui entra um outro princípio. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor colocou eles à prova. Veja que não foi demônio, não foi diabo, foi o próprio Deus. Falou, afasta todo mundo desses homens, preste atenção, ímpios. Estavam dentro da congregação, almejavam o sacerdócio, almejavam a liderança do povo de Deus, e o próprio Deus vai dizer que esses homens eram ímpios. E disse o que para eles? Afastem-se para que vocês não venham a morrer com eles. Vocês estão entendendo o princípio? Irmãos, quando nós detectarmos qualquer tipo de pessoa que tem um espírito de rebelião no coração, rebelião contra Deus, contra a palavra, contra os homens e mulheres que são levantados por Deus, que estão fazendo a obra, afaste-se dessa pessoa. Porque se não houver um arrependimento genuíno, a pessoa persistir nesse levante, a pessoa também irá perecer, porque esse é o princípio. A não ser que vocês conheçam algum exemplo de alguém que se levantou contra a vontade de Deus e permaneceu assim, se rebelando contra Deus, e no final se deu bem. Se vocês conhecerem, me falam um exemplo, que eu estou aberto a mudar de opinião. Se houver um exemplo, o cara se levantou, fez tudo contra a vontade de Deus e no final se deu bem. Foi morar no céu e Deus ainda se levantou, deixou ele sentar no trono. Bateu palma para ele. Vocês conhecem alguém? Eu não conheço. Eu só conheço pessoas que mais cedo ou mais tarde vão colher o que plantaram. E muitas vezes as pessoas acham que estão se levantando contra os homens. Corá, Datã e Abirão acharam que Moisés estava usurpando o cargo de líder do povo de Deus e que Arão estava usurpando o cargo de sacerdote. Eles acharam que deveria haver tipo uma assembleia onde se votasse para que o povo pudesse escolher quem iria exercer essas funções de liderança. E, na verdade, eles estavam pensando em si próprios, porque já havia uma parte do povo que estava favorável a eles e às suas ideias.
E a palavra de Deus foi simples. Uma das coisas que Moisés fala para o povo, que é interessante, ele vai dizer assim: o que é Arão para vocês se levantarem contra ele? O que é Arão? Vocês acham que o camarada quis um cargo daquele? Ele normalmente é assim, né? Normalmente Deus escolhe aquele que não quer. Vocês veem Moisés. Moisés queria. Ah, senhor, Faraó, ele está querendo me matar, minha cabeça está a prêmio lá. Estou parafraseando, tá, irmãos? Os motivos. Ah, não, mas eu sou contigo, Moisés, vou te dar poder. Ah, mas o povo não vai acreditar em mim. Vai, Moisés, aqui, ó, estou te dando poder. Para você fazer acontecer milagres diante do povo. Ah, mas eu não sei falar, porque eu sou pesado em palavras. Não tem problema, não. Eu vou arrumar um intérprete para você, um profeta. Você fala com ele e ele fala com o povo. Você vê que para as desculpas de Moisés, Deus foi dando soluções. Por quê? Porque Deus escolheu ele. Deus poderia ter escolhido uma outra pessoa, mas escolheu ele. Então ele vai cumprir a vontade de Deus e nós vemos diversas ocasiões Moisés falando com Deus. Ele não jogou isso para o povo, mas ele vai falar com Deus. Eu te pedi, povo, para poder liderar. Eu não te pedi. Se o Senhor não fizer algo por esse povo, então me mata. Eu não estou aguentando mais. Ó, isso dá uma dica para nós do espírito de Moisés. Estava obedecendo a Deus, mesmo que em muitas circunstâncias, ele vai deixar escapar, expressar que a vontade de Deus ela não está naquela posição. E já há aqueles que querem estar. O problema, irmãos, não é o querer. O problema é quem é escolhido para isso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Quem Deus escolheu, está escolhido. Ah, mas não é o melhor, não é aquilo que nós idealizamos como, né, o que deveria ser, mas foi Deus que escolheu e Deus tem os motivos dele. E às vezes nós não compreendemos. Quantas vezes o povo israelita se levantou contra Moisés? Quantas vezes se levantaram contra Arão? Ah, mas eles eram perfeitos. Não eram perfeitos. Moisés reclamou diversas vezes. Em uma ocasião, Moisés desobedeceu a Deus. Arão também. Uma vez Arão acabou entrando em litígio com Moisés. Uma vez Arão cedeu à vontade do povo, fez um bezerro de ouro. Lembram disso? Não eram perfeitos, mas eram quem Deus escolheu. Ah, se ele errou, então Deus vai punir, como puniu Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra prometida porque você me desobedeceu. Ah, Senhor, eu sou teu servo, estou aqui sofrendo há tantos e tantos anos, 80 anos dedicando a minha vida. 40, melhor dizendo, 80 quando ele foi, né? 40 anos da minha vida dedicando a esse trabalho. Não vai. Mas isso aí é Deus que tem que tratar. Não era o povo que teria que se reunir e dizer assim: Moisés, você não vai entrar lá, porque a gente não gosta de você, porque a gente não vai com os teus córneos, né? Eu não gosto do jeito que você fala, do jeito que você faz. Você não vai entrar na terra prometida. Não cabia ao povo, cabe a Deus. Arão foi escolhido por Deus, entrou na terra prometida? Não, morreu no deserto. Não vai entrar. Desculpa, esfarrapada de Arão, né? O povo pedindo
Meu Deus do céu. O povo pedindo um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar, porque segundo eles Moisés já tinha morrido. Ei, o homem de Deus na presença de Deus e o povo falando que o homem estava morto. Ele não estava morto, ele estava na presença de Deus. Ou seja, o propósito totalmente diferente. Ele morreu. Não, ele não morreu, ele está na presença de Deus. Ele está falando com Deus. Ele está morto, ele está inerte, ele não faz nada. Está na presença de Deus. E o povo faz o quê? Elege então um Deus para si. Vou dizer para vocês que aquele Deus ali não é nenhuma entidade, não. Era o próprio ego do povo, adorando a si mesmo. E quando Moisés vai pressionar Arão, por que você fez esse bezerro de ouro para eles? Ah, o povo me pressionou, o povo me imprensou, eu catei ali as joias deles, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Será que é assim? Joguei no fogo e saiu o bezerro? Não, ele cedeu à vontade do povo. E isso serve de alerta para aqueles que lideram, que ensinam, que de alguma forma exercem qualquer tipo de liderança sobre as pessoas. Não ceda à vontade do povo. Ah, mas a vontade do povo é a voz de Deus? Não. A voz do povo, a vontade do povo que seja, é a voz do diabo. A vontade de Deus, ela sempre vai contra a nossa vontade. Aprendam isso de uma vez por todas. A vontade de Deus sempre vai estar em conflito com o nosso ego, com o nosso eu, com os nossos desejos. Irmãos, sempre, todos os dias, desde a hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Há um conflito, o teu eu está querendo desobedecer a Deus. E o Espírito Santo que está em nós está sempre puxando a nossa orelha, chamando a nossa atenção. Não olha para aí, tira o olho disso, não põe a mão disso, não fala isso. Ah, está escutando conversa fiada, sai daí desse lugar, não fica escutando. O Espírito de Deus está sempre nos orientando. Por quê? Para que nós venhamos trilhar caminho de santificação, ou seja, um caminho de separação. Não dá para dizer que você é santo, que você está se separando para Deus, está se dedicando a Deus, vivendo igual os pecadores, cometendo os mesmos atos, fazendo as mesmas práticas, falando as mesmas coisas. Nós não podemos concordar. Eu estou falando sobre essa questão das divisões, por quê? Porque não toleram a palavra do Senhor. Se eles tolerassem a palavra de Deus, eles aceitariam a vontade de Deus para eles. Ah, esses dois aí não são os melhores, mas foi o que Deus colocou para poder nos liderar, e a hora que Deus achar por bem, ele tira, ele troca. Mas o povo deveria o quê? Se sujeitar à vontade de Deus. Mas em vez disso, se levantaram, se rebeliaram, e a palavra de Moisés, quando ele disse o que é Arão, para vocês se levantarem contra ele, nos faz a gente refletir. O que é o homem? O que é o líder espiritual? Não é nada. E temos que tomar cuidado, não é que tem que engolir qualquer coisa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o cuidado para não se levantar contra Deus. Não estou falando de obediência cega para a liderança, não é isso. É o cuidado para não se levantar contra Deus, porque naquela ocasião eles acharam que estavam se insubordinando a homens, quando na verdade estavam se insubordinando a Deus. O que aconteceu com eles? A terra se abriu, eles pereceram, e a Bíblia vai dizer que a terra se fechou, e eles foram sepultados vivos. Foi Satanás que fez isso? Não, foi Deus. A Bíblia vai dizer, não temam aquele que pode matar o corpo. Isso se aplica aos homens, a demônios, a Satanás, que por permissão de Deus podem investir contra nós e nos fazer mal.
mas não podem matar a nossa alma. O único que pode e tem o poder de matar a alma é Deus. É esse que nós temos que temer. Com Deus não se brinca. E por falar de brincadeira, hoje nós vemos um número tão grande de pessoas brincando com Deus. Às vezes aparece para mim algumas postagens nas redes sociais. Gente, são coisas surreais. E se enquadra que não suportarão a sã doutrina e instituirão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Esses que fazem isso, eles vêm desse mesmo princípio de rebelião e de separação. Reparem para vocês verem. Consulte a história das religiões, das seitas, das heresias, vocês vão ver que todas elas partem de cismas, de divisões e de separações. A principal característica para você identificar uma seita é o fato de não se permitir que os membros ou adeptos visitem outras igrejas. Essa é a principal característica de qualquer seita e heresia. Ah, mas tem uma igreja evangélica que é boa, é fervorosa, isso, mas não deixa nem os membros irem em outra igreja. Cuidado. Cuidado. Não estou dizendo que só por isso é uma seita e uma heresia, mas toma cuidado porque essa é a principal característica. É a característica de não permitir com que os membros tenham comunhão com outros de outras denominações. Por quê? Porque sabe que quando ele tiver contato com outras pessoas, podem ser alertados de possíveis erros doutrinários que ele está seguindo. Então o que eles fazem? Não deixam ir em outros lugares. Proíbem. Fazem uma lavagem cerebral. Há denominações religiosas e até evangélicas mesmo, que ensinam que as outras igrejas estão todas desviadas. Só a igreja deles é que é a correta, é que é a certa. Existem várias denominações que são assim. Ou seja, em 2000 anos de história da igreja, só recentemente, no último século, é que se levantou uma igreja verdadeira. Uma igreja onde alguém conseguiu, entender e compreender o que Deus queria, e agora existe a igreja perfeita e correta, é a única. Vamos tomar cuidado com isso. A história da igreja ela é antiquíssima. É antiquíssima. É fundada pelo próprio Deus. Do ministério de Cristo para cá, há aproximadamente 2000 anos de história que não pode ser desconsiderada. Ora, se agora é que encontraram a verdade, então todos os santos dali para trás estavam errados. Os próprios apóstolos, então, não interpretaram corretamente o ensinamento de Cristo. Para que agora se entenda o correto, se entenda o certo? Não, meus irmãos. Então eu fico vendo essas coisas, a análise que nós fazemos das Escrituras, eu sempre digo isso a vocês, ela precisa ser uma análise do todo. Porque se você pegar um momento específico, esse momento, normalmente ele não vai te dar uma base, uma noção, com uma precisão, com uma boa precisão do que é que está acontecendo. Mas quando você tem uma visão total, uma visão mais ampla, você começa a entender melhor. Vocês querem ver só um exemplo?
Para se entender os ensinamentos dessas seitas, heresias, dessas divisões que ocorrem, basta você procurar o fundamento, a origem. Aonde se originou? Começa a procurar. E você vai lá na origem. E você vai ver que, em alguns casos, não são todos, em alguns casos, algumas doutrinas, vertentes teológicas, foram baseados num sonho. Um sonho. Uma pessoa sonhou, alguém veio, e isso é uma revelação de Deus, e todo mundo é uma revelação de Deus, e começaram a se criar uma doutrina em volta disso. E hoje, essa doutrina ela é aceita aí por um grande número de igrejas. Principalmente igrejas pentecostais. Nós vemos líderes defendendo com unhas e dentes tal ensinamento. Parece que eles não têm noção de onde saiu. É buscar a origem e se aprofundar em determinados ensinamentos. Alguns movimentos que tiveram origem já no 2º século. E às vezes eu vejo algumas postagens hoje, homens e mulheres se vestindo como se fossem pais de santo, rodando e fazendo alguns rituais ali que lembram rituais de espiritismo. E o que define esse tipo de movimento, esse tipo de bolha que eles criam, né, para poder dizer que é uma religião, mas na verdade é uma seita, é que tudo ali é a base da revelação. Palavra não tem. Aí você vê pessoas fazendo coisas absurdas. Esses tempos eu estava vendo um camarada que era o caçador de demônios. E ele vinha com uma garrafa PET e, segundo ele, prendia o demônio dentro da garrafa. Ele expulsava da pessoa que estava lá, tal, entra na garrafa, fechou a garrafa, está aqui. Vou abrir a garrafa, a pessoa endemoniava de novo. Sai, demônio, entra aqui. E fechava, a pessoa ficava bem. Abria, a pessoa endemoniava. E um monte de gente em volta, dando glória a Deus, chorando, rodopiando, pulando. O cara com a flecha de Deus, faz assim com a mão, puxa, já viram isso? E aponta, né? Aponta ali para o Mauro e solta. Aí o Mauro cai e foi atingido pela flecha de Deus e alguma coisa, uma bênção, ele vai receber, uma cura, alguma coisa vai acontecer. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, seja moderado em tudo. O ser moderado em tudo significa o quê? Que você precisa ter equilíbrio. Eu ouvi uma vez e eu não esqueci essa frase. A pessoa precisa ter equilíbrio porque todos os extremos são perigosos. Eu custei um pouco para entender isso, mas depois eu entendi. Todo extremo é perigoso. E nós vemos Paulo dando um conselho para Timóteo interessantíssimo. Você, Timóteo, seja equilibrado, seja moderado. No início da carta, ele vai dizer para Timóteo perseverar na fé
e na doutrina, conforme o exemplo da sua avó, da sua mãe, e pelos ensinamentos que ele recebeu do apóstolo. E Paulo ainda vai dizer: você sabe quem te ensinou. Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. E ele está orientando a Timóteo o quê? Persevere. O ser moderado aqui, é o buscar o equilíbrio. É não pender para extremos. Nem de um lado, nem para o outro. Porque se você radicalizar, você acaba caindo no erro dos fariseus. O de começar a achar que as leis de Deus são insuficientes e que precisa se acrescentar regras humanas para ajudar os homens a servir a Deus. Ok? Esse é um dos perigos do radicalismo. E por outro lado, também abrir mão de tudo. O famoso não tem nada a ver, vale tudo, o negócio é o coração. Mentira. O coração, na Bíblia, ele representa o centro da vontade humana. Se uma pessoa está dizendo Deus só quer o coração, ele está dizendo Deus quer o centro da sua vontade. Ou seja, ele quer você por inteiro. Do contrário, um outro significado para isso é que Deus virou um açougueiro. Agora está desmembrando, está vendendo órgãos e... Não. Com Deus não se brinca. Então, suporte a sã doutrina. Suporte a palavra de Deus e a todo tempo. O apóstolo Paulo vai orientar para Timóteo de que a recompensa não vem dos homens. A recompensa vem de Deus. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, aqueles que labutam e que militam na obra do Senhor terão como recompensa a ingratidão. Isso é fato. Não se deve esperar reconhecimento, embora nós entendamos que em muitos casos existe, mas também precisa se ter em consciência que o lidar com a ingratidão é algo que não deve ser desconsiderado, porque acontece na vida do homem, da mulher de Deus, que trabalha na obra. Você faz, você se doa, e no final das contas o que você recebe é ingratidão. Vocês veem que o próprio Paulo está demonstrando isso para Timóteo, quando ele vai dizer, todos me abandonaram. Ele vai dizer que Lucas está com ele, vai dizer que Onesíforo várias vezes foi ter com ele, para poder o dar ânimo, fora isso os outros o abandonaram. Pessoas por quem Paulo lutou, por quem Paulo labutou, por quem Paulo trabalhou, por quem ele estendeu a mão, por quem ele ajudou, por quem ele deu oportunidades. E no final das contas, o que ele recebeu foi abandono. E não deve se olhar para isso. Ele está dizendo que olhe para Deus. Paulo, nos versículos anteriores, ele vai dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. E ele é fiel e poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Eu sei a quem eu estou servindo. E ele é fiel, ele é poderoso. E a minha recompensa está com ele. O meu galardão está com ele. E naquele dia o Senhor vai galardoar. Vai recompensar. E muitas das vezes muitas pessoas não entendem isso e acham que deve receber recompensa nessa vida. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, não é assim que ocorre. Sim, nós vemos pessoas desfrutando. Vemos várias lideranças por aí, vivendo do bom e do melhor, enriquecendo.
não sei se licitamente ou ilicitamente, isso não cabe a nós condenarmos, mas apenas pensarmos que as coisas mudaram muito. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo homens e mulheres sofrendo por causa da palavra, sofrendo por querer se manter fiel a Deus. E às vezes nós vemos hoje homens e mulheres também que querem permanecer fiéis a Deus, só colhendo sofrimento. E muitos que querem levar na base do oba-oba, às vezes prosperando. Nós podemos pensar disso tudo. Devemos pensar como Paulo. O meu depósito está com Deus. O que eu recebo dos homens? Gratidão. O que eu recebo dos homens? Abandono, solidão, as costas viradas. Mas o meu depósito está com Deus. E é assim que nós temos que pensar. O que nós fazemos, fazemos para Deus. Ah, irmãos, olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Se nós formos olhar para os seres humanos, para poder entender que nós estamos fazendo algo para benefício dos homens, e esperarmos algo em troca, alguma gratidão, algum reconhecimento, a chance de nós nos decepcionarmos é muito grande. Por isso nós devemos manter o foco e entender que quando nós obedecemos a palavra, nós obedecemos por causa da nossa comunhão com Deus. Porque se nós não obedecermos a essa palavra, nós vamos enfrentar a separação de Deus, porque é impossível ter uma comunhão com Deus desobedecendo a sua vontade. E a sua vontade, ela é expressa para nós através da palavra. A palavra é que nos orienta. Tá. Aí você vai dizer, mas eu me submeto à palavra. Você lê ela todos os dias? Você medita nela todos os dias? Não precisa de me responder, vai responde para você mesmo. Se sim, ótimo, você está indo pelo caminho correto. Se não, como que você obedece a Deus? Se você não sabe qual é a vontade dele. Porque se você não lê, se você não busca o conhecimento da vontade de Deus, não tem como você saber. Ah, eu sei porque o pastor ensina. E se o pastor estiver errado? E se o pregador estiver equivocado? Ah, mas eu me baseio pelas letras das músicas. Faz isso não. Muitas letras de música aí estão cantando antropocentrismo, homem no centro, culto ao ego, não culto a Deus. Cuidado com isso. E como que você vai saber disso? É se você conhecer a vontade do seu Senhor. Se você não conhecer a vontade do seu Senhor, você jamais vai conseguir identificar. Aí você vai estar como aqueles que se levantaram contra Arão, indo pela sua própria vontade, achando que estão fazendo algum bem e provocar uma rebelião, e na verdade estavam indo contra Deus. E hoje nós vemos muito isso. Eu me lembro, em uma ocasião, eu vi uma pessoa que congregou comigo quando eu era adolescente. E depois eu não vi mais essa pessoa, é uma mulher casada já, uma irmã. E a gente ainda tem, né, amizade no Facebook. E eu vi ela colocando o seguinte, que agora sim ela pode dizer que Deus entrou na casa dela. Porque a réplica da Arca da Aliança que ela tinha encomendado havia chegado. E ela colocou lá, fez uma mesa, um lugar todo dedicado, e colocou aquela arca ali, porque agora Deus entrou na casa dela.
Sem contar que pagou uma fortuna. Isso não foi uma iniciativa dela. Ela foi induzida àquilo ali. Ou seja, os membros daquela denominação foram induzidos a adquirirem uma réplica desse artefato para poder dizer que aquilo ali é a presença de Deus dentro do lar. E as casas que recebessem aquele artefato abençoado pela igreja, né, muito abençoado, estariam tendo seus lares abençoados e prósperos. E ela, numa felicidade sincera, eu chamei ela na mensagem privada, e eu escrevi um texto para ela. Sabe qual foi a reação dela? A reação dela foi se irar contra mim. Eu dei o texto todo embasado, com versículos, com palavras bíblicas, e eu não repreendi. Eu orientei, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, olha o que você está fazendo. E fui falando para ela, está errado isso. Tal, fui mostrando para ela. E no final das contas, ela chamou até o esposo dela para poder debater comigo. O cara entrou, falou um monte de coisa, brigou, e que não tem que se meter na religiosidade deles, que não sei o quê, parará, parará. Enfim, ficou esse clima. Não pedi desculpa, não pedi perdão, mas então segue do jeito que vocês acharem que é melhor. No dia do juízo final, prestem conta, né? Eu tentei orientar, mas, como está escrito aqui, não suportarão. Vão juntar para si doutores, para poder agradar às suas vontades. Vocês veem que hoje, quando a gente está insatisfeito, quando as pessoas ficam insatisfeitas em algum lugar, tem umas 200 portas abertas, e cada uma para agradar um tipo de pessoas. Quem é fã do reteté, tem a igreja para ele ali. Quem é fã da igreja mais tradicional, ortodoxa, tem ali para ele. Quem quer ser crente surfista, tem igreja para ele. Quem quer ser crente e fumar uma maconha, tem igreja para ele. Quem quer ser crente e continuar na cachaça, na bebedeira, tem igreja para ele. Igreja, que eu estou me referindo, irmãos, é a instituição religiosa, tá? Não é a igreja de Cristo. A instituição religiosa tem para tudo quanto é gosto. Tem até para homossexuais. Inclusive no Rio de Janeiro. E a gente conhece um cara, né? Lá da... Não vou citar nome não, mas tem um que é presbítero. É presbítero mesmo, né? Presbítero. Não sei nem como é que fala, casado, né? Com outro membro de lá. Você sabe que o nível de... O nível de deturpação da palavra é tão grande que eles conseguem te dar lição de moral dentro do pensamento deles. Então, lição de moral. Pregam contra o adultério, pregam contra a prostituição. Uma coisa surreal. Mas, enfim, nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E a sentença, quem vai dar é Deus, no dia do juízo. No dia do juízo, quem dará a sentença é Deus. Essas coisas servem para nós, eu já vou encerrar, para que nós venhamos a observar como que a palavra de Deus ela é perfeita e se cumpre diante dos nossos olhos. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo: nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. E são N os motivos. Rebelião,
culto ao ego, cobiça. São vários os motivos que estão englobados nisso aí, que vão fazer as pessoas se levantarem para não se sujeitarem à vontade de Deus. A lição que nós extraímos disso tudo é a lição que nós devemos aplicar para as nossas vidas. E aqui eu volto a dizer a vocês: cada um tome conta da sua vida, porque nós vamos prestar conta da nossa vida com Deus. Eu não vou prestar conta da sua vida, Mauro. Então, se você faz ou deixa de fazer, eu oriento. Você quer continuar no erro? Meu irmão, tu vai se ver com o Criador. Eu não tenho poder de mudar, de fazer. Não adianta. É só orientar. Então, eu sigo um conselho que eu recebi. Pregue, ensine. E o povo que preste conta com Deus. Amém? Cuide da sua vida espiritual com Deus. Cada um de nós temos os nossos espinhos na carne. Cada um de nós. Às vezes o do Marquinhos não é o mesmo que o meu não é o mesmo da Cris. O da Cris não é o mesmo da Maureni, não é o mesmo da irmã Graça, não é o mesmo do João, não é o mesmo do Mauro. Não é o mesmo uns dos outros. E cada um cuide do seu. Cuide da sua vida. A Bíblia vai dizer: quem está em pé, cuide para que não caia. Ele não está dizendo assim: quem está em pé, cuide para que o seu irmão não caia. Não, é cuide de si. Cada um tem que cuidar da sua vida, porque ninguém vai dar conta da vida de ninguém. Nós vamos dar conta da nossa própria vida. Amém? Que o Espírito de Deus possa continuar falando aos nossos corações,